Oi, pessoal! Antes de começar nosso vídeo, gostaria de alertá-los que, para entender melhor sobre o tema que vamos abordar hoje e relembrar alguns conceitos, é muito importante que vocês vejam as videoaulas sobre a primeira e a segunda lei de Mendel, já postadas anteriormente em nosso canal. Vocês também podem encontrar o link desses vídeos na descrição. Vamos falar um pouco hoje sobre as mutações gênicas, ou também conhecidas como mutações genéticas, o que nada mais é do que alterações que ocorrem em nosso DNA, seja de uma forma natural ou induzida por um agente mutagênico. O nosso DNA é composto por genes, que correspondem a uma unidade fundamental da hereditariedade, e é formado por uma sequência específica de nucleotídeos, ou seja, de bases nitrogenadas. Existem 4 bases nitrogenadas em nosso DNA. São elas a adenina, guanina, citosina e timina. Lembrando que a adenina sempre se liga à timina e a guanina sempre se liga à citosina. Ou seja, nosso DNA é formado por moléculas de bases nitrogenadas que se ligam umas às outras, formando pares. Uma sequência específica de pares de bases, responsáveis pela codificação de nossas características, forma um gene, e os vários genes juntos formam a nossa molécula de DNA. Ainda temos o cromossomo, que é quando aquela molécula de DNA se junta a uma estrutura proteica que auxilia em sua proteção. Conseguiram relembrar? Agora que entendemos melhor o que é gene, cromossomo e molécula de DNA, podemos continuar a falar sobre o tema. As mutações podem ocorrer de 3 formas. Mutação cromossômica ou mutação cromossômica estrutural, que ocorre em mais de um gene e, portanto, afeta a estrutura do cromossomo em todo. Também temos a mutação genômica ou mutação cromossômica numérica, que altera o conjunto do genoma, ou seja, pode afetar o conjunto de cromossomos totais em uma célula, como o número de cromossomos. E, por último, a mutação molecular, conhecida também como mutação genética ou gênica, a qual afeta as moléculas presentes no DNA. Nesse vídeo, vamos destacar especificamente as mutações moleculares. Para saber mais sobre as mutações cromossômicas, assistam o vídeo no nosso canal, o link está na descrição. Como foi dito lá no início, essas mutações nas moléculas de DNA podem ser naturais ou induzidas por agentes mutagênicos, como a radioatividade, ou substâncias químicas, como, por exemplo, bebidas alcoólicas, substâncias derivadas do tabaco e alguns medicamentos, ou pelos agentes naturais, como os raios ultravioletas provenientes do Sol e outros agentes naturais também. Essas mutações podem ocorrer nas células somáticas ou nas células germinativas. Quando ocorrem nas células somáticas, que são todas as células diploides do nosso corpo, aquelas que originam e compõem órgãos e tecidos, essas mutações não são hereditárias e nem foram herdadas, ou seja, elas não vieram dos pais da pessoa, mas sim ocorreram durante a vida e também não serão passadas aos seus filhos. Entretanto, quando essas mutações ocorrem em células germinativas, que são os gametas, tanto espermatozoide quanto óvulos, essas mutações provavelmente foram herdadas dos pais e podem ser passadas aos seus filhos. Essas mutações podem ser classificadas de diferentes maneiras de acordo com o efeito que elas causam, podendo ser neutra, quando não interferem de forma favorável ou mesmo negativa na vida do indivíduo, por exemplo, a heterocromia, em que o indivíduo apresenta olhos de cores diferentes ou 2 cores em um mesmo olho, deletéria, pois causa algum distúrbio e afeta negativamente a vida do indivíduo, como quando essas mutações causam uma doença ou uma deficiência, e favoráveis, quando trazem algum benefício ao indivíduo, dependendo sempre também do meio em que esse indivíduo vive. As mutações ainda podem ser classificadas da seguinte forma: em mutação silenciosa, quando a mutação das bases nitrogenadas que formam o nucleotídeo ou do nucleotídeo inteiro não altera as atividades da célula. A mutação efetiva, quando a mutação do nucleotídeo altera a atividade da célula, mudando a proteína que vai ser sintetizada a partir desse nucleotídeo. E, por último, a mutação sem sentido, quando a mutação causa o surgimento de um códon de término, ou seja, uma sequência de 3 nucleotídeos que determinam o fim da molécula. Nesse caso, as proteínas sintetizadas por esse nucleotídeo são cortadas
prematuramente, prejudicando a célula. Vamos ressaltar, então, algumas doenças causadas por mutações gênicas. São elas a anemia falciforme ou drepanocitose, que é uma doença transmitida geneticamente que causa deficiência do transporte de oxigênio para os tecidos. Ela ocorre devido a genes alterados transmitidos por ambos os pais que modificam o formato das hemácias. A hemofilia é uma alteração genética e hereditária no sangue que acontece praticamente só em homens. Ela se caracteriza pela deficiência de uma proteína da coagulação. O sangue é feito por várias substâncias, em que cada uma tem uma função. Algumas delas são as proteínas chamadas fatores da coagulação, que ajudam a estancar hemorragias. Daltonismo. O daltonismo não é uma doença, mas sim uma das anomalias fenotípicas mais comuns. É determinada por um gene recessivo no cromossomo X. É mais provável em homens do que nas mulheres e conduz à incapacidade de distinguir determinadas cores. Muitas vezes manifesta-se na dificuldade de distinguir o verde do vermelho. Pode também resultar raramente em lesões nos órgãos visuais ou em lesões de origem neurológica. Câncer. Essa doença surge quando uma célula do corpo sofre um conjunto de mutações que fazem com que essa célula prolifere-se desordenadamente, originando um tumor que pode invadir tecidos e escapar de mecanismos de defesa do organismo responsáveis por sua eliminação. Esse crescimento descontrolado pode acontecer em diferentes áreas, como pulmão, mama, cérebro, intestino, estômago e outros diversos lugares. Essa é uma doença que pode ser hereditária, mas também pode surgir por mutações genéticas em células somáticas que ocorrem ao longo da vida através dos agentes citados anteriormente no vídeo. Mas se vocês achavam que as mutações geram apenas consequências ruins, bom, vocês estavam errados. Existem também os superpoderes, que são provenientes de mutações genéticas. Vamos falar de alguns deles agora. A resistência ao HIV, ela ocorre quando a pessoa tem uma mutação genética que desativa sua cópia da proteína CCR5. Essa proteína é a que o vírus usa como porta de entrada para as células humanas. Assim, se uma pessoa não tem a CCR5, o vírus não pode entrar em suas células, o que torna extremamente improvável que ela se infecte com a doença. Pessoas com 2 cópias do gene defeituoso são mais resistentes ainda ao HIV. A impossibilidade de ter colesterol alto é causada em pessoas que nasceram com uma mutação genética. Mais especificamente, elas não têm cópias funcionais de um gene conhecido como PCSK9, e isso faz com que, mesmo que essas pessoas consumam muitos alimentos gordurosos, elas não tenham um nível elevado de colesterol ruim, que é o LDL, no sangue. A necessidade de pouco sono é causada por uma mutação genética rara do gene DSE2, o que faz com que a pessoa precise fisiologicamente de menos sono do que a média normal. Embora possa parecer estranho que um único gene mude o que nós acreditamos ser uma necessidade humana básica, aqueles que estudam a mutação do DSE2 pensam que ela ajuda as pessoas a dormir de uma forma mais eficiente. Aparentemente, quando temos um sono melhor, precisamos dormir menos. O gene dos ossos superdensos faz com que as pessoas ganhem massa óssea ao longo da vida em vez de perdê-la. Mais especificamente, é uma mutação no gene SOS-T, que controla uma proteína que regula o crescimento ósseo. Se uma pessoa herda 2 cópias do gene mutado, desenvolve a esclerosteose, o que leva ao crescimento excessivo e grave do osso, gigantismo, distorção facial, surdez e morte precoce. Obviamente, o transtorno é muito pior do que a osteoporose. No entanto, se a pessoa só herda uma cópia do gene, além de não terem a esclerosteose, simplesmente tem ossos especialmente densos por toda a sua vida. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e que vocês procurem os outros vídeos no nosso canal sobre o tema de genética e variações cromossômicas.